Olá, o Na Real na TV de hoje vai entrevistar o professor Marcos Fernandes, da Fundação Getúlio Vargas e do Centro de Estudos da Política das Políticas Públicas. Marcos, obrigado pela entrevista, por vir aqui mais uma vez. E a gente está nessa segunda-feira preparando-se para a votação amanhã em segundo turno da PEC do teto de gastos, que está gerando muito debate, muita reação, muito apoio, mas muita reação crítica. Agora, a PEC do teto de gastos, ô Marcos, tem se discutido apenas os efeitos, praticamente só os efeitos fiscais dessa nova lei. Quer dizer, o que ela vai fazer para ajudar a consertar as contas públicas. Mas ela tem outros efeitos. E eu gostaria que você, que está estudando o problema, me explicasse para a gente quais são esses efeitos mais diretos, ou mais indiretos, mas que talvez sejam até mais importantes do que o controle das contas públicas em si. Pois bem, então, de fato existe para uma análise de médio e longo prazo, existem características dessa PEC que são importantes e que não podem ser subestimadas. Embora no calor do debate, as pessoas em geral deixem esses aspectos que são, no meu entender, os principais de lado. Em primeiro lugar, a discussão em torno do teto do gasto revela algo muito importante para a sociedade, que é a existência de escassez de recursos, e revela também o conflito distributivo que existe entre os diversos agentes da sociedade. Agentes agrupados sobre os mais diversos níveis. Por exemplo, quando você fala em previdência social, porque a PEC nada adianta se não tiver a previdência social, a reforma, nós temos aí um conflito entre gerações. Num sistema pay as you go, não de fundos de pensão, os jovens financiam os aposentados. Então você tem conflitos atuais e potenciais dessa natureza. Você tem conflitos entre funcionários do setor privado, funcionários do setor público. Privilégios aparecem, ganhos excessivos em níveis internacionais, se você comparar, por exemplo, no judiciário, indicadores de eficácia, eficiência e remuneração, aparecem aí para o público essas distorções. Então é um lado bom dessa discussão em torno da PEC, porque nós começamos a discutir uma série de privilégios, a Fiesp, por exemplo, os empresários, as empresas, tentando manter as isenções, esse tipo de coisa, não permitiu o repasse do recurso do BNDES para o Tesouro, você discutir se isso é legal ou não, mas enfim, essas mobilizações corporativistas são importantes que elas apareçam para a sociedade, porque ela vê que existe o corporativismo. Agora, uma outra característica importante da discussão da PEC diz respeito também à necessidade da gente começar a debater a qualidade do gasto público. Não é algo que a gente faz a curto prazo, tem que ser a médio e longo prazo. Mas a questão é, se dinheiro resolvesse o problema, o gatilho de gastos que está embutido para a educação e saúde na Constituição de 88 já deveria ter rendido algum tipo de resultado em termos da qualidade da saúde e da educação. Indicadores de qualidade da educação mostram que ela melhorou, mas pesquisas na área da educação mostram duas coisas importantes. Primeiro, será que melhorou na mesma medida em que foi gasto dinheiro? Segundo, existem outras variáveis ligadas à gestão e a literatura internacional tem resultados robustos a respeito disso, que são talvez mais importantes do que ter o dinheiro em si. Claro, o dinheiro é importante, mas não é suficiente para que você garanta a qualidade da educação. O SUS. Nós temos que discutir como é que se financia esse sistema, porque talvez ele não seja financiável. Então nós temos que discutir regras claras de acesso a esse sistema. Talvez ele seja um sistema focal. Em algumas partes do SUS, só tem acesso quem são as pessoas mais pobres da nossa sociedade. Não sei, talvez seja ideal que todos tenham acesso, ótimo, mas nós precisamos rever uma série de gastos desse sistema. Posso dar um exemplo? Sim. Não é a compra de remédios caros que está em discussão no Supremo, só a grande questão. Qualquer pessoa tem direito a pedir remédios pelo SUS, de graça, entre aspas, mas nada é de graça. E eu conheço pessoas do meu convívio que têm doenças crônicas que pegam remédios no SUS e são pessoas que ganham salários de 20, 30 mil reais por mês. Algumas dessas pessoas só pegam pelo SUS uma parte dos remédios. A outra, elas fazem questão de pagar com o seu próprio recurso. Porque será que é socialmente justo aqueles que são mais ricos poderem ter o mesmo acesso aos remédios com os mais pobres? Diria um republicano estrito, todos têm que ser iguais perante o Estado. Mas, às vezes, em sociedades tão desiguais como a nossa, é mais justo tratar de forma desigual aqueles que são menos favorecidos. Agora, Marcos, você acha que a sociedade, falando como um todo, está entendendo esta questão, está
a partir disso, inclusive, está disposta a aceitar essa discussão e a apoiar essa discussão? Ou ela pode estar sendo enganada com interpretações enviesadas de algumas questões, como, por exemplo, como você diz, a questão da educação e da saúde? Então, nós temos um problema que o governo Temer é um governo legítimo perante a lei, mas do ponto de vista político, nós podemos questionar um tanto essa legitimidade. Não perante a lei, ele é legítimo. Mas a questão é que é um governo de transição, é um governo tampão. Então, essas discussões não foram discutidas no calor de uma pré-eleição presidencial, onde nos debates os candidatos seriam expostos a perguntas do tipo: o senhor vai fazer a reforma da Previdência? O senhor vai aumentar a alíquota do imposto de renda? O senhor vai gastar mais com educação e saúde, portanto vai cortar das outras áreas? Nós não tivemos esse debate. Então, há uma característica desse processo de discussão do teto e da Previdência que está ligada à natureza desse governo de transição. As pessoas ficam desconfiadas. A melhor coisa é informar as pessoas. E uma das formas de informar as pessoas de maneira bem simples da necessidade dessas reformas é falar: veja o que acontece no Rio de Janeiro. Veja o que acontece no Rio Grande do Sul. Qualquer pessoa... Ou na maioria dos estados. Na maioria dos estados, estou pegando os mais dramáticos, né? Você é funcionário público, mas veja só, no Rio de Janeiro, eles não estão recebendo. Aposentados do setor público não estão recebendo. Então, qual é a melhor solução para você mesmo? Então, é importante que se discutam as coisas com transparência. Então, o governo tem que ter uma estratégia de mídia e de propaganda com transparência para informar as pessoas. Agora, Marcos, olhando a PEC, o seu aspecto fiscal que é preciso olhar, que essa é uma outra discussão. Você acha que aprovada, como possivelmente será, vai ainda um pouco de discussão no Senado, mas será, ela será capaz de conter, primeiro, o crescimento explosivo do gasto público. Segundo, não precisar de novos aumentos de impostos que nós assistimos diretamente ou indiretamente, disfarçadamente, acontecer praticamente todo ano no Brasil. Você acha que pelo menos esse efeito ela terá do seu lado fiscal? Não, porque ela não é suficiente. Ela é uma condição necessária, porém não suficiente para o ajuste fiscal. Se você abrir as contas do governo, a Fundação Getúlio Vargas, no seu departamento de políticas, de análise de políticas públicas, trabalhando com os dados de uma forma muito simples, todo cidadão pode acessar, chama DAPP, da FGV. Se você abrir hoje, agora, nesse momento, a execução orçamentária do governo federal e ver o balanço atual hoje dessa execução, você vai ver que a grande despesa é a previdenciária. Então, se você não resolver esse problema, o previdenciário, você não resolve nada. Há outros problemas fiscais. E essa questão previdenciária, a PEC não contempla. A PEC não contempla. A PEC simplesmente diz que há um limite, um teto para o limite dos gastos. Ela não diz que não pode gastar mais com educação e saúde. Pode. Isso que precisa ser informado. Só que aí vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que ter algum ajuste. Transparência é bom porque você tem que ver o quanto ganha juiz no Brasil, o quanto ganha desembargador e a eficácia ou não, a ineficiência da justiça no Brasil. Nós temos que ver os privilégios do setor público, do funcionarismo público e mostrar isso claramente para a sociedade. Isso é só um exemplo. É também mostrar os privilégios da Fiesp, como eu falei anteriormente, não é? Por todos os lados você tem conflito distributivo. Agora, não é suficiente, mas todo analista da área diz que a reforma da Previdência, de fato, e se você abrir os dados hoje, agora, no computador, se você não resolver a Previdência, não resolve nada. Sim, até porque da Previdência eles não podem nem pôr um teto. Tem que pagar, não é isso? Tem que pagar. Quer dizer, cresceu, não tem jeito. Não tem jeito. Previdência não tem jeito. Não tem jeito. E todos os dados de Previdência mostram que o Brasil é um caso muito exótico. A gente fala em estatística, é um outlier, é um ponto fora da curva. A gente não pode ter gasto previdenciário da mesma forma, com a mesma estrutura que o Japão tem. Tem alguma coisa de errado nisso. Então é preciso dizer para a sociedade que há alguma coisa de errado com relação a essa história. Mas por isso que eu acho que a PEC é importante, porque ela coloca um bode na sala. Aí a questão é, como é que vamos tirar esse bode da sala? Não pode fatiá-lo, não pode matá-lo, tem que tirar ele da sala. Como é que vamos fazer isso? Agora, você fala em PEC, em reforma da Previdência. Isso é suficiente? Não teria que se fazer uma série de outras reformas microeconômicas, atacar outros pontos que estão, né, sangrando ali, sangrando de lá e tal. Um ladrãozinho da água aqui, outro ali. Ladrãozinho de água do outro lado. Eu tenho impressão, isso me lembra na Califórnia. Na Califórnia é um estado que tem muita escassez de água. Em LA, especificamente, tem fiscais que ficam olhando no fio da rua se existe alguma aguinha escorrendo. Daí eles vão na casa do indivíduo e multam. Certo. Então é isso, de gota em gota, né, vai se fazendo um buracão desgraçado.
Então, é necessário, sim, retomar uma agenda de reformas que foi interrompida no governo Lula II e que foi destruída no governo Dilma, por questões ideológicas também, por questão de crença, por uma narrativa, não importa, esse governo já foi. Mas o fato é que a reforma das instituições implica mudança nas estruturas de incentivo. Um dos grandes problemas do Brasil é como aumentar a produtividade. Se a gente pegar os dados de capital humano, o Brasil acumulou capital humano de 80 para cá. Se a gente pegar até os indicadores de qualidade, alguns que a gente tem, a qualidade melhorou. Ah, não está o melhor dos mundos, mas melhorou. A gente deveria esperar algum impacto disso sobre produtividade. Mas, no entanto, não há. Então, alguma coisa errada nessa história. Então, por detrás da produtividade geral, agregada dos fatores de produção, capital, trabalho e outros, tem alguma coisa que está impedindo da produtividade crescer. Se a gente for olhar o governo Lula I, e há um estudo do IBRE, se não me engano, do professor Regis Bonelli, pesquisador, que indica nesta direção, as reformas institucionais feitas no primeiro Lula, como lei de falências, por exemplo, é uma delas, crédito consignado é outra, elas surtiram impactos sobre a produtividade 3, 4 anos depois. Mais ou menos similar ao que aconteceu no governo inicial, primeiro governo da ditadura, onde reformas institucionais foram feitas e alguns impactos sobre produtividade ocorreram um pouco depois, 5 anos depois mais ou menos, na época do chamado Milagre, né? De Castelo Branco para frente, você teve uma série de reformas, né? E o aumento de produtividade veio. As instituições importam, então nós temos que retomar uma agenda de reforma microeconômica das instituições, diminuir o custo de arrecadação de tributo. Eu sou cético, carga tributária nesse momento não vai cair, talvez tenha até que aumentar. O problema é a estrutura de arrecadação. Você tem uma miríade de impostos. As empresas, mesmo que honestas, se tentarem cumprir a lei, vão cometer algum erro. Vão cometer algum erro e vão pagar por isso, em forma de multas, ou às vezes vão corromper, né? Caso do CARF. Nós temos então aí, por exemplo, de diminuir esse número de horas que as empresas gastam, só para dar esse exemplo, para conseguir pagar imposto. São 2.800 e tantas horas homem com H maiúsculo, para não ser sexista, né? Homem. Então, o que acontece? Se a gente for comparar com a China, que não é uma maravilha, são 300. Se você for comparar com qualquer outro país similar ao Brasil, não vou nem pegar países mais desenvolvidos, porque daí é jogo duro. Similares ao Brasil, México, no Brasil você gasta de longe o maior número de horas para poder pagar imposto. Então é necessário retomar as reformas institucionais. E quais outras você situaria assim? Por exemplo, o Brasil, para crescer agora, isso é estratégico para o governo Temer, não tem jeito. Você precisa de capital externo, nossa poupança é baixa. É baixa porque você tem déficit público, então tem despoupança pública. E tem baixa poupança privada. Por uma série de razões que a gente teria que fazer outro programa para explicar. Então você tem que contar com a poupança externa de longo prazo. Para isso você tem que reformar o sistema regulatório. Porque afinal a Marianne é uma professora de inglês lá na Califórnia. Ela não vai querer que o dinheiro do fundo de pensão dos professores da Califórnia, que é um dos maiores do mundo, que esse dinheiro seja mal usado. Esse dinheiro só pode ser utilizado em investimentos seguros com uma certa segurança jurídica. Os fundos de investimento também são geridos por pessoas que não querem ter suas cabeças cortadas por seus participantes. Então nós temos que rapidamente alterar o marco regulatório de infraestrutura, como está em curso, e garantir segurança jurídica nesse caso. No médio prazo, a gente começar a criar o quê? Que também é importante para explicar a produtividade. Criar uma infraestrutura mais adequada que tem impactos a médio e longo prazo sobre a tal da produtividade. Você tem 2 capitais importantes por detrás da produtividade, além do capital humano e do mero capital físico, máquinas e equipamentos. Você tem o capital humano, né, mas você tem o capital de infraestrutura, que é importante, e outro capital institucional. A gente pode encarar as instituições como se fosse a infraestrutura social de um país. As regras contam muito. Você pode ter 2 países muito ricos num primeiro momento da história. Um empobrece, outro não. Por quê, talvez? Porque as regras, elas criaram incentivos tortos para o desenvolvimento. Vamos lembrar que a Austrália e a Argentina eram praticamente iguais no início do século XX. E você colocaria nessas instituições que precisam ser reformadas, vamos dizer assim, o sistema judiciário? Eu colocaria assim, porque qualquer indicador que a gente pegar sobre a produtividade do judiciário e a eficácia da aplicação da lei, basta ver os últimos editoriais dos jornais agora, nesse mês de outubro, né, nós observamos que os próprios dados
divulgados pela CNJ. Justiça, pela CNJ. E outras pesquisas, tem pesquisas feitas por outras pessoas, tem um pesquisador americano, o Matthew Taylor, tem uma pesquisa com um rapaz do Rio Grande do Sul, infelizmente não lembro o nome dele agora, sobre salários do judiciário do Brasil comparado com outros lugares do mundo, indicadores de eficiência. Você vê que o judiciário brasileiro é a antítese do que seja justiça em termos de remuneração, de cobrança e competência e eficácia, e eficácia na aplicação da lei. A lei aqui às vezes demora, veja alguns julgamentos de crimes e julgamentos que envolvem negócios, tá? Conflitos entre empresas. Agora você tem a arbitragem que ajuda, não é? Mas você tem insegurança jurídica porque às vezes leva 10 anos em média para você analisar, julgar e fechar um processo. Na França, que é a mesma tradição jurídica, são 3 meses, 4, 5 meses. Então, quando você tem esse período de não aplicação da lei, a lei não é aplicada de facto, como diriam os juristas, só de iure, só pro forma. Isso cria espaço, por isso que a segunda instância é importante, no que diz respeito à Lava Jato, etc. e tal. E também com respeito à fraude no setor privado. Né? São essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, esqueci de falar para você. Lei de compliance, a própria lei de transparência. No Senado tem uma nova lei de licitação, onde você vai embutir lá o seguro-garantia. Tá certo? Tem um monte de mudanças que a gente não está vendo. Foi criado na forma, no Senado, foi criado na forma, não foi implementado ainda, um conselho fiscal, que seria um conselho de administração da política fiscal do Estado. Então, no nível federal, tem muita coisa bacana surgindo nessa crise. Você, um exemplo só para lembrar, você tem no Supremo, não sei há quanto tempo, parado por lá, julgamento dos planos lá de trás, dos planos econômicos lá de trás. O que gera uma grande insegurança jurídica. Claro que nenhum juiz do Supremo vai ser louco, espero que não, de aceitar, tá certo, cobrança retroativa de danos alegados de alguns planos daquele período. Tem que se ter bom senso, bom senso é importante saber que era uma época conturbada. Então é impossível você pagar tudo aquilo que as pessoas querem que seja pago. Infelizmente, a vida é dura, foi assim que aconteceu. É como o acordo de paz da Colômbia, que não vingou. Mas seria como o acordo da Irlanda do Norte, sabe? Chega uma hora que, ó, vamos esquecer, não vamos olhar o retrovisor, certo? Vamos olhar pela frente do vidro do carro, deixa de olhar pelo retrovisor. Mas isso gera insegurança jurídica. Agora, o outro lado, que aliás eu queria que você abordasse isso bem, porque você está começando uma pesquisa sobre isso, e a questão das instituições informais. Nós falamos até agora das instituições formais. Sobre o que precisa se fazer com as instituições formais. E essas instituições informais? Primeiro, uma definição e exemplo disso. Ok. E depois, um pouco da pesquisa e o que é preciso fazer para elas e com elas. Ok. Instituições formais são aquelas, as formais são aquelas como a Constituição, que nós estamos começando a alterar. Ninguém percebeu isso também, mas nós estamos fazendo uma reforma constitucional que não é pequena. Uma espécie de profecia, porque já se dizia em 88 que aquilo não ia funcionar. O Estado, a polícia, as regras de uma empresa são regras formalizadas que geram incentivos que guiam o comportamento das pessoas. As instituições informais são os valores das pessoas. São seus valores morais, os valores que você carrega, a predisposição que você tem naturalmente de cumprir ou não a lei, de ser empático para com o outro, de respeitar a regra de ouro, fazer o bem ao outro e não o mal. Essas características das instituições informais e seu papel para a economia foram meio deixadas de lado pelos manuais de economia tradicional, normalmente os de microeconomia, porque está lá em Teoria dos Sentimentos Morais do Adam Smith essa questão. O alto interesse sem limite não gera bons resultados para a sociedade, para a sociabilidade e para a economia. E a ideia de que as pessoas são meramente egoístas, quer dizer, alto interesse sem limite, e que elas não precisam ter valores, basta que elas tenham incentivos adequados, que elas se comportem de acordo com aquilo que quem desenha instituições deseja, as formais, as leis, é uma ideia muito falha, porque é muito mais barato para uma sociedade você ter pessoas que se predispõem a respeitar leis, mesmo não sendo vigiadas. Então, Adam Smith tem um conceito muito bacana de psicologia social, que é o espectador imparcial, que é uma espécie de alter ego que a gente tem que fiscaliza a nossa conduta. Independentemente de você estar sendo visto ou não, você respeita a faixa de pedestre. Independentemente de você estar sendo visto ou não, você pega um brigadeiro no DA de uma escola, de uma universidade, sem a presença do dono do brigadeiro, que o fabrica, e deixa o dinheirinho lá. Claro que tem uma percentagem das pessoas que trapaceiam, mas uma outra percentagem que não.
O que é importante é que a gente desenvolva capital cívico nas pessoas, porque isso reduz custos de fiscalização da lei, custos de fiscalização do comportamento e cria uma espécie de capital mesmo. Ter bons cidadãos é importante como ter bons incentivos. É o título, aliás, de um livro importante do Samuel Bowles, ou do Bowles ou do Jeans, não me lembro agora, que foi lançado nos Estados Unidos recentemente, um microeconomista. Não vamos falar que é só importante ter incentivos. É bom ter pessoas que respeitem empatia e regra de ouro. Então, a pesquisa que eu quero desenvolver lá no CEPESP, começar, é tentar medir no Brasil esse capital cívico, a partir de questionários, usando a tecnologia de rede, de usar o Facebook, com controles estatísticos corretos, certo? Para tentar avaliar, com base em perguntas simples, qual é o estoque de capital cívico que as pessoas têm disponível na sociedade. Capital cívico seria o quê? A disposição de respeitar a lei, mesmo não sendo vigiado pelo policial. E o que, digamos, o que é possível fazer, como se imagina, você imagina, Marcos, a partir desse conceito, certo. Como é possível desenvolver esse capital cívico? A quem cabe esse papel? Como é possível desenvolver isso? Vou te dar um exemplo muito simples. Aliás, para a pesquisa que eu vou desenvolver, uma das ideias é usar trânsito e conduta das pessoas no trânsito como uma proxy, um cenário indireto que avalia comportamento social. Porque trânsito é um ótimo exemplo metafórico e real de interação social. Você tem indivíduos movidos pelo alto interesse, tem algumas regras, né? E às vezes, se todo mundo não respeita a lei, ou a maioria não respeita, dá bagunça. Né? Então a gente vai até fazer perguntas sobre trânsito para tentar avaliar esse capital cívico. Ok, eu te dou a resposta. Nas escolas, a melhor forma de você educar as crianças para empatia e para respeitarem a regra de ouro, fazer para o outro bem e não o mal, isso é a regra de ouro, no sentido mais laico dela, não religioso, é dar aula de trânsito na escola. Marcos, você acha que nós estamos, primeiro, no mundo e no Brasil, uma nova fase de desenvolvimento, um desenvolvimento novo, digamos assim? Estamos. O Brasil está diante de mudança social, depende de pessoas, depende de organização de pessoas, janela de oportunidade e crenças. Nós temos uma mudança no sistema de crenças no Brasil. Você pode dizer, não, mas é a esquerda, mas esquece. A narrativa da esquerda foi para o beleléu. Do ponto de vista de narrativa, só alguns crentes que seguem, infelizmente, porque a gente precisa ter uma esquerda moderna, mas ela foi enterrada, enquanto os intelectuais orgânicos da esquerda forem esses que estão aí, o PT está ferrado, não tem intelectuais que repõem esses intelectuais velhos que só pensam que a própria narrativa é a discussão intelectual. E, por outro lado, você tem a hegemonia de uma visão reformista do Estado, onde política social é prioritária, combater a pobreza é prioritário, promover a igualdade é prioritário, e, por outro lado, promover livre mercado, regulação adequada, modernização institucional também é objetivo e adequado. O Brasil está diante de uma janela de oportunidade única de mudança, que só vai se consolidar em 2018, com a eleição, mas ela está aí. Agora, aí vamos no terreno da política, porque a gente está chegando ao fim. Agora, se consolidar em 2018, com, digamos, as mesmas pessoas que estão aí, porque não se vê coisa nova no ambiente político. Não se vê, mas acontece que vamos ser realpolitik. Qual é a única chance de sobrevivência do presidente Temer, mesmo diante do cenário da Lava Jato, de um lado, e da legitimidade política que ele não tem? Ele tem a jurídica. Ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe, que a única aposta da vida dele é ser esse líder que faz esta mudança. Em 2 anos, ele sai, de uma forma ou de outra, muito melhor do que ele entrou na ficha. Ele, pelo menos, cumpre uma missão que, do ponto de vista das elites, do ponto de vista do poder econômico e político organizado, ele vai ter sustentação para isso se for bem sucedido. De uma forma ou de outra, isso lhe dá um certo perdão diante da história. Não quero dizer que ele cometeu algum crime. O perdão é, como ele é um presidente tampão, como se criou essa imagem toda de falta de legitimidade em torno dele, ele sabe que ele tem uma única bala na agulha. É pegar essa janela de oportunidade e fazer essas reformas. Marcos, muito obrigado. E o Na Real na TV volta na próxima semana com a nova entrevista, sempre às segundas-feiras, às 14h.